Vamos abrir texto da Palavra de Deus, livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 2 a 4, e o texto diz assim: E havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus aplica em nossos corações a sua bendita palavra. Logo de início, eu quero dizer que não há um erro aí de português, não. Haja luz com A mesmo. E o sentido que eu quero refletir nesta noite é sobre o imperativo afirmativo do verbo agir. Haja. E quem é a luz? Isso nós vamos aprender durante esta reflexão. Não se trata da mesma expressão que aparece no texto. Ali, sim, é o imperativo afirmativo do verbo impessoal haver, existir. E disse Deus: haja luz. Hoje pela manhã nós estávamos vendo sobre o caos e que estava dominando a terra naquele momento. Grande confusão e desordem. A terra, como o texto diz, era caracterizada como 3 expressões hebraicas: Tohu, Bohu e Roshek. E especialmente o Roshek, que quer dizer trevas. A terra era informe e devastada, era vazia e dominada por trevas. A expressão dominada por trevas parece destacar todo o sentido destas primeiras palavras. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a expressão trevas resume, por assim dizer, tudo aquilo que havia ali naquele momento sobre a terra. Mas Deus põe ordem no caos. Pela sua ação, a Bíblia, neste primeiro capítulo de Gênesis, vai dizendo em vários momentos: e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez. Deus põe ordem no caos também pela palavra, pela sua palavra. E disse Deus, e disse Deus. E Deus põe ordem no caos pela presença e, por assim dizer, pelo adejar do Espírito sobre as ameaçadoras águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Portanto, ao domínio das trevas se interpõe a ação, a palavra criadora de Deus: haja luz. Ora, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre o Deus que disse: da escuridão brilhará a luz. Essa é uma promessa que está firmada na teologia da criação, no primeiro momento da criação. Alguém já disse que a luz e as trevas estão misturadas no caos do ser humano. E como hoje pela manhã nós vimos, existe o caos interior, o caos do coração, quando as trevas muitas vezes dominam exatamente o coração. A terra no seu princípio era dominada por trevas, mas Deus, pela sua palavra criadora, trouxe a luz. Ora, as trevas são a ausência do agir de Deus, são a ausência da luz de Deus. Os termos trevas e luz na Bíblia, eles têm muito mais do que um sentido propriamente direto sobre essas expressões que representam fenômenos, por exemplo, da natureza. As palavras são muito usadas na Bíblia para se referirem a realidades simbólicas. Trevas, Roshek, escuridão, obscuridade, confusão.
oculto. Tudo isso está envolvido nessa expressão trevas. Luz tem o sentido de alvorada, de depois de uma noite de tempestades, de lutas, de trevas, vem pela manhã a alegria. Vai dizer, por exemplo, Lamentações: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem pelo alvorecer, vem pelo raiar da luz da manhã. Luz tem na Bíblia também o sentido de luz da vida, luz da prosperidade, luz da instrução. Então, tudo aquilo que representa esperança, paz, alegria, prosperidade, tudo está envolvido nesta expressão luz. E tudo aquilo que é o contrário disso, trevas. Interessante, a luz é uma criação de Deus. As trevas não. As trevas não são criação de Deus. Você não encontra no texto dizendo que Deus disse: haja trevas. Por quê? Porque as trevas são exatamente a negação da luz. Elas são a ausência do agir de Deus. Elas são a ausência da luz de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre este significado teológico e transformador da luz? Vamos aprender 4 preciosas lições que eu quero trazer para vocês sobre isso. A primeira delas é que circunstâncias claras e caminhos na luz são sinais da vontade de Deus. Repito, circunstâncias claras e caminhos na luz são sinais da vontade de Deus. Preste atenção no seguinte: um dos principais meios de consultar a vontade de Deus e obter a resposta de Deus, principalmente no contexto do Antigo Testamento, era o que era chamado Urim. Urim eram pedras que eram mantidas numa bolsa no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. Elas eram usadas para estabelecer a decisão de Deus em certas questões e assuntos. Mas o significado da palavra Urim é bem interessante porque significa luzes. Ou seja, quando a pessoa estava indecisa, quando as coisas não estavam claras, ela buscava consultar a Deus. E através do Urim vinha a luz de Deus. Assim é que nós aprendemos que o Urim, o uso do Urim, no contexto do Antigo Testamento, tem um valor simbólico tremendo porque nos ensina que Deus nos responde sobre a sua vontade, tornando claro o caminho pelo qual devemos seguir. Ou seja, circunstâncias claras são um sinal de que a vontade de Deus está naquela direção. Circunstâncias claras. Quando há uma área cinzenta, aí a gente não pode caminhar, não deve caminhar. A dúvida não ultrapasse, diz o adágio popular. Mas também o Urim nos ensina que na medida em que seguimos num caminho onde há luz e não trevas, aí nós estamos no caminho da vontade de Deus. Em outras palavras, luz nos traz esta preciosa lição, o sentido da luz transformadora que está aqui presente neste texto do Antigo Testamento, da criação, quando Deus disse: haja luz, exista luz, traz-nos esta orientação para viver a vida. Segunda verdade que nós podemos aprender, nós podemos destacar aqui que a obra do Messias é caracterizada como chegada e produção da luz. A obra do Messias é caracterizada como chegada, produção e promoção da luz. Vejam bem, uma das expressões mais fortes sobre a vinda
E a expectativa do Messias que viria para libertar o povo de Israel de toda a opressão que viveu. Vejam que a história do povo de Deus é uma história carregada de opressão. Primeiro do Egito, 400 anos ali na escravidão no Egito. Depois nós temos vários inimigos cercando, conflitos, guerras constantes, guerras entre irmãos. Depois nós temos a Assíria, que vem e domina, principalmente o Reino do Norte, destrói Samaria, capital, lá no ano 722 a.C. Depois nós temos o Império Babilônico, 586 a.C. Vem e domina agora o Reino do Sul, Jerusalém, destrói o templo. Depois disto, vem a Média Pérsia, mas que na verdade liberta o povo e manda de volta para a terra. Mas aí surgem os romanos, que vão dominar até bem tarde. A história do povo de Deus é dominada por aquilo que nós poderíamos chamar de trevas. De trevas. Trevas não apenas exteriores. Caos não apenas exterior, mas caos interior, porque muitas dessas situações foram vividas porque o povo de Deus escolheu maus caminhos. Se afastou da luz de Deus. Daí, irmãos, que a expressão de 2 Crônicas 7,14, que há pouco mencionei, no momento de preparação para o tempo de oração, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é apenas orar, interceder, buscar a minha face e eu vou sarar a terra. Ele diz se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Davi mencionou, depois de passar toda a sua vida com tantas lutas e tempestades, ele vai mencionar lá em 2 Samuel capítulo 22, ele vai mencionar que Deus é uma candeia na minha vida. Ele ilumina ou alumia as minhas trevas. Isso a Bíblia diz, um cântico de Davi, em 2 Samuel 22, quando a Bíblia diz que Deus tinha dado vitória a ele sobre todos os seus inimigos, e principalmente o inimigo interior, as trevas interiores. Deus alumia as minhas trevas. Então, quando há essa expectativa, foi criada a expectativa da vinda de um Messias, como é que ela é declarada? Como é que ela é revelada no contexto do Antigo Testamento? Lá está o profeta Isaías. No capítulo 9, versículos 1 e 2, o texto vai dizer: mas para a que estava aflita não haverá escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Aquela luz de que fala Davi, aquela luz de que fala a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, a falta de luz interior, a necessidade de luz no coração. O Messias veio para realizar, ou o Messias esperado viria exatamente para realizar isso. Por isso é que a obra do Messias é caracterizada como a chegada da luz, como a produção e como a promoção da luz. Terceiro aspecto que nós aprendemos na Bíblia sobre este tema luz é a maior declaração da Bíblia: Jesus é a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando a gente começa a ler a história do nascimento de Jesus e até do anúncio de Jesus, a gente vê o resplandecer da luz. É isso que os anjos cantam e anunciam. É isto que os pastores proclamam
com o nascimento de Jesus. Sim, em Cristo foi realizada esta promessa, esta expectativa lá do Antigo Testamento de que as trevas dariam lugar e cederiam lugar para a luz de Deus. Meus amados irmãos, esta é a ação da salvação de Jesus. É de dissipar todas as trevas que nos cercam. É de dissipar e curar principalmente as trevas interiores, o caos interior que muitas vezes habita em nossos corações. E aí fazendo voz a palavra tão abençoadora e reveladora de Davi. Aí Jesus alumia as nossas trevas. Jesus alumia as minhas trevas interiores. Eu gosto sempre de lembrar, e já citei várias vezes aqui, a expressão lá da oração do Pai Nosso, oração ensinada por Jesus, em que ele fala: livra-nos da tentação, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em que Jesus está dizendo, olha, livra-nos, nos ensinando a orar, livra-nos do mal, mas livra-nos de nós mesmos, das nossas trevas interiores, do nosso coração muitas vezes endurecido pelo pecado. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar e alumiar as trevas deste mundo. Ele veio para trazer a salvação, que significa nada mais, nada menos do que a vitória da luz sobre as trevas. Finalmente, nós aprendemos com o ensino bíblico acerca desta temática que aquele que segue a Jesus deve ser luz e deve andar na luz. Este é um ensino claro de Jesus aos seus discípulos. Ele disse, vós sois a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, quando Jesus, no Sermão do Monte, mostra a atuação da sua igreja, dos seus discípulos, dos seus seguidores, daqueles que confessam a Jesus como Senhor. Vós sois a luz. Observem esse detalhe. Ele não apenas diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus se identificou como a luz do mundo depois de ser procurado à noite, e esse é um detalhe importante, que não foi procurado enquanto havia luz, ele foi procurado à noite por um homem importante, de posição na sociedade, chamado Nicodemos. Ele era fariseu, isto é, extremamente zeloso na religião. Esse é o sentido do fariseu. Não é o sentido moderno do fariseu. O sentido moderno do fariseu dá a ideia do hipócrita. Naquele contexto, não. O fariseu era aquela pessoa ultra zelosa pela lei e pela guarda da lei. Pois bem, Nicodemos era assim. Mas apesar disso, seu coração estava em trevas. A sua vida estava em trevas. E é interessante que neste contato de Jesus com este homem, ele fala de forma reveladora sobre a vida do novo nascido, do nascido de novo, como uma vida na luz, na claridade e não no oculto. Isso é importante. Assim escreve o Evangelho, ou descreve o Evangelho, as palavras de Jesus em João capítulo 3, 19 a 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ele, Jesus,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Prestaram atenção? Será que Jesus está aqui apontando para Nicodemos que o procura de noite? Não veio para o dia, para que as suas obras não fossem condenadas, não fossem expostas à luz. Ele continua: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A ordem de Jesus aos seus seguidores será sempre: haja luz. Jesus nos manda e nos identifica aqui: vós sois a luz. É que devemos agir neste mundo dominado pelas trevas, com a luz do Senhor brilhando em nós, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. A luz de Deus brilhando em nossas faces, resplandecendo, na verdade, em nossas faces como espelhos. Nós não temos luz própria. A nossa luz vem do Senhor. E esta luz precisa resplandecer em nós, precisa ser espelhada em nossas vidas, em nossos atos, em nossas atitudes a cada dia. Então a criação lá no início do haja luz, exista a luz, segue-se a verdade do ensino de Jesus: haja luz, que aqueles que são luz do Senhor possam agir como filhos da luz. É isso que Paulo nos diz. Em Efésios capítulo 5, verso 8, ele diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Haja luz. Este é o imperativo divino a todos nós nesta noite. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de profundas trevas. Quando lá no início, no Gênesis, narra o caos em que a terra estava, diz que eram trevas abismais. Porque a Bíblia ensina e nos fala que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas abismais. Lá em Êxodo, quando houve a praga das trevas, a Bíblia diz que eram trevas tão densas que se podia tocar nelas. Pois nós vivemos um tempo assim. Um tempo de densas trevas, de profundas trevas. Qual é a resposta para este tempo e este mundo de trevas? A luz do Senhor, que deve brilhar em nós, que deve brilhar em nosso interior, que deve iluminar o nosso coração e a nossa alma, para que assim a gente possa, como filhos da luz, andar como filhos da luz. Deus invadiu o domínio das trevas com a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Vejam que o texto ressalta este aspecto. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Vivamos na luz do Senhor e que jamais procuremos juntar aquilo que Deus um dia separou. Davi, quase no final da sua vida e reinado,
ele disse algo muito importante que está lá em 2 Samuel 22, que foi o cântico, que é repetido então no Salmo 68. Davi disse assim: Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Só Jesus pode fazer isto.